Fala pessoal, ou essa aqui ó, fala pessoal. Então gente, 5 segundos para você mudar de vida. Ó, você tem que esquecer essas coisas que as pessoas te falam. Você precisa estar entusiasmado, você precisa estar motivado, nada disso. Quem está precisando mudar de vida é justamente o que ela não está. Então veja bem, eu quero passar para vocês o passo a passo como fazer isso. Mas antes, se inscreve aí no canal, pode fazer suas perguntas, mede o dedo aí no like, no joinha, tá? Eu preciso que esse canal cresça para me trazer conteúdo para vocês. E vocês que me conhecem já sabem que eu sou um cara simples e que minha palavra para vocês é uma palavra didática, simples. Eu não crio friulas, né? Para conversar com vocês, porque eu sou um cara muito simples, tá? Mas um cara que eu entendi como mudar de vida. Então você tem 5 segundos para mudar de vida. Não esqueça. E quando você estiver pronto para agir, você vai começar. Mas agora é estupidez quem fala que você tem que fazer e estar motivado. Não vai estar. Você, na verdade, você não vai estar com vontade de fazer nada, absolutamente nada. E toda vez que você pensar em fazer alguma coisa te tira do foco e você fica do mesmo jeito. Então, não se esqueça, você precisa simplesmente de 5 segundos. 5 segundos que a gente precisa para mudar de vida. Na verdade, para você mudar a sua vida, você precisa só de dar um chute no seu traseiro. Você tem 5 segundos para fazer isso, mas vamos com calma, tá? Não precisa, vou fazer tudo nova. Não, você vai aprender aqui como fazer isso. No meu mundo, onde que eu vivo, a gente chama disso de empurrão. A gente precisa de um empurrão? Precisa. Você vai dar seu empurrão. Não quer dizer que você vai fazer tudo, não. Você vai aprender a fazer em 5 segundos, transformar a sua vida. E é o que você precisa. Você já percebeu que o medo e a insegurança é o que te bloqueia? É o que te impede de fazer as coisas. Muitas vezes você quer fazer as coisas, mas eu tenho medo. Eu tenho insegurança. Então, a coisa que você tem que fazer hoje é dar um chute nesse traseiro. Eu já te falei. Não adianta você querer mudar e não ter a capacidade de pensar. Você precisa aprender a pensar no que você vai fazer. E eu vou te ensinar você a agir a partir de 5 segundos. E quando a gente está nesse estado de medo, tudo deixa a gente deprimido, deixa a gente para baixo, deixa a gente sem ação. Então você precisa criar uma coragem, tá? Respirar e aprender a mudar seu estado. Eu não estou falando para você fazer 1000 coisas, não. Você vai aprender a mudar seu estado a partir de 5 segundos. Por que eu quero bater nessa tecla? 5 segundos é o que você precisa. E quando você faz isso, você vê a rapidez que sua vida muda. Por quê? Porque você tomou uma pequena decisão. Não estou falando para você tomar grandes decisões. Mas você vai ficar surpreso com a mudança da sua vida. Você vai ficar surpreso com o que eu vou te mostrar agora, com o que eu vou te ensinar. Então vai ser incrível para você mudar. Porque isso não é um truque, não. 5 segundos é um truque. Não. Isso é uma ciência exata. Então, os grandes especialistas, os grandes cientistas, eles desenvolveram essa ciência. Eu não estou aqui que eu não inventei as coisas, não. Eu não inventei isso, não. Essa é uma ciência exata. E você vai aprender a partir de agora. E vai se tornar uma pessoa incrível na vida de outras pessoas. Vamos lá, pessoal. Lembre-se, escreve aí. Pega uma caneta e escreve. Há uma oportunidade de 5 segundos para todo mundo. O que define a nossa vida não são as grandes mudanças, são as pequenas mudanças. E quando você entende isso, você se torna outra pessoa. Há uma oportunidade de mudança para todo mundo. Quando você decide essa mudança, sua mente, ela tem 5 segundos para te retrucar no que você não deve fazer. Mas você tem a oportunidade de 5 segundos para decidir. Então a gente vai aprender a decidir as pequenas coisas. Todo mundo quer decidir. Se você procrastinar essa mudança mais que 5 segundos, essa mudança não acontece. Porque as pessoas falam, você tem que estar entusiasmado. Mas quando você quer fazer alguma coisa e espera ficar entusiasmado, você vai demorar muito mais que 5 segundos e sua mente vai se defender. Para que fazer isso? Para que correr atrás disso? Para que você fazer mais do que você precisa? Sempre sua mente vai te sabotar. Enquanto
Você tem a oportunidade de resolver o que você quer que seja, você tem só 5 segundos. Se você esperar essa oportunidade de 5 segundos, sua mente vem contra você. Porque você está condicionado a se defender. Você às vezes está condicionado a se vitimizar. Ah, tudo para você é mais difícil do que para o outro. O outro já nasceu rico, o outro tem isso. Não! As pessoas mais ricas do mundo são elas começaram mais pobres. Elas começaram do nada. Então você tem que entender o seguinte, que você não pode deixar a sua mente controlar você. Então você tem que ter uma ação. E essa ação é só de 5 segundos. Eu não quero que você seja o rei das ações, não. Eu quero que você entenda que você tem 5 segundos para tomar decisões pequenas. Não estou falando de decisões gigantescas, mas as decisões pequenas vão mudar a sua vida. Há uma regra de ouro para qualquer mudança. E quando você aprende a usar essa regra de ouro, você consegue. Porque você vai mudar o seu comportamento diário. O que você faz sempre, você não vai fazer mais. Porque quando você decide fazer diferente, é onde que você quebra o seu comportamento. Aquele comportamento que você faz todo dia, todo dia. E quando você muda, você vai quebrar essa regra do seu cérebro. O seu cérebro vai dar um pinote, ele vai ficar doido, ele vai falar, o que está acontecendo? E ele vai querer te sabotar. Mas você não vai deixar, porque essa regra vale para todo mundo. E muitas vezes, gente, não há uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Então você tem que aproveitar os estalos de 5 segundos, porque essa regra vai passar a viver com você. Você tem que bugar o seu cérebro, porque ele não compreende o que você está fazendo até ele aprender. É tudo uma questão de aprendizado. E quando você buga o seu cérebro e coloca coisas novas, é só você começar a repetir coisas novas para o seu cérebro. Então ele vai aprender que você está no comando. Não é ele que manda mais. E a partir do momento que você insere isso na sua realidade, você aprende. Vou te dar um exemplo aqui. Uma criança, seus 4, 5 anos, a coisa mais difícil do mundo para ela é amarrar um tênis, um sapato. E quando ela aprende isso, se torna automático. Você mesmo, amarra seu tênis aí, seu sapato aí. Você vai lá, pega as duas cordinhas, uma passa pela outra e outra vai e dobra lá e é tão automático porque você condicionou o seu cérebro a agir da mesma forma várias e várias vezes. Então o cérebro aprende. Então você tem que aprender a fazer o seu cérebro entender que quem manda é você. 5 segundos para você mandar na sua vida, para você transformar a sua vida. E lembre-se, gente, você não vai fazer coisas, eu vou transformar da água para o vinho. Não, somos imagem e semelhança de Deus, mas ainda não temos esse poder, né? Se algum ser humano tem, aí ele está de parabéns, ele está num nível mais espirituoso, né? E quando você espera para agir, para ter essa decisão, essa mudança de 5 segundos, é algo mais perigoso. Porque se você esperar passar esses 5 segundos, o seu cérebro fala, opa, eu estou no comando ainda. E ele está aprendendo que você vai fazer 5 segundos e depois vai abrir mão. Então se torna mais perigoso do que você agir agora. Mas se você aprender, se você usar o que eu estou te ensinando, o que eu quero colocar aqui na sua mente, se você aprender, acabou. Mas se você deixar, você vai procrastinar a vida toda. E vai procrastinar, e vai procrastinar, e vai procrastinar. Igual que o médico mandou eu ficar de repouso 30 a 60 dias. Se eu esperar a ordem, eu vou procrastinar 30, 60, e vou para 90. E eu vou ficar o quê? Eu vou ficar dependente disso aqui. Mas quem manda em mim sou eu. Então, assim, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, que você não pode parar para procrastinar. Então, a sua repetição, e de novo, e de novo, e de novo, vai fazer você mudar de vida. Pequenas coisas você vai aprender a mudar de vida. Eu estou falando pequenas coisas porque
Porque tem gente que quer mudar coisa gigantesca. Não! Comece com uma pouquinha coisa aqui. Seu cérebro vai aprender que você que manda. E quando você for fazer uma grande mudança, tá tudo bem. Você já aprendeu. Você não sofre, o seu cérebro não sofre, você não buga, você não sai de um estado que você tá para ir em outro estado. Ou muita gente, eu conheço amigos meus de infância que chegaram num estado vegetativo. Tranca na porra dentro de um quarto e não sai para mais nada. Por quê? Porque ele procrastinou naquilo ali. Pois é, galera. Então você vai tomar decisões baseando exatamente no como você se sente. O que acontece? A gente gosta de imaginar que a gente toma decisões nas coisas que a gente sente, nas coisas que vão impulsionar, em algum objetivo. Mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Quero que você entenda. Eu andei estudando o cientista Antônio Damasio, ele é neurocientista. E se você analisar o que ocorre, é verdade o que ele fala, que nosso sentimento decide para nós 95% do nosso tempo. O que você tem aí é o que está decidindo a sua vida. 95% das vezes é o que ocorre. O Damasio, ele explica que o ser humano é máquina sentimental que pensa e não máquina pensante que sente. Você tá entendendo? O poder que você tem é o poder para controlar o seu cérebro, é para controlar a sua mente. Você precisa aprender a controlar. O que eu quero dizer com Damasio é assim, eu tento explicar o mais fácil possível, porque para sua cabeça não bugar também, porque 95% das suas decisões são suas emoções. Então Damasio descobriu que você não está no comando de você, porque tudo que você quer fazer, o seu cérebro já sabe como agir contra você não fazer aquilo. Então muitas vezes as pessoas quer levantar, quer ir correr, quer fazer isso, quer fazer ginástica, quer malhar, quer tomar um banho na água fria e não consegue fazer simples coisas, porque o seu cérebro, o seu sentimento está te comandando. Você já percebeu que tem dias da sua vida, tem semana que você está um estouro, porque o seu sentimento está agradável, as coisas para você aconteceu bem, você então tá tudo legal. Mas se acontece uma pequena coisa, te derruba, te faz você procrastinar, faz você ficar dentro de um quarto, de uma cama e não quer sair para nada. E assim, nessa experiência minha de vida, eu casei 5 vezes. Oh, vergonha. 5 segundos. Então, o que eu aprendi em relação à minha companheira? O sentimento dela diz o humor que ela está durante o dia. E às vezes não é culpa dela, às vezes está aqui. Às vezes vem uma coisa chamada dor, é o que eu sinto, e ela não sabe controlar isso e despeja nas pessoas, porque o sentimento dela é de defesa. Porque ela acha que quanto mais quietinha, caladinha, ninguém falar com ela, ela vai se sentir bem. Se alguém falar com ela, ela começa a se sentir irritada só de ouvir a voz da pessoa. Porque o sentimento dela, o cérebro dela sabe que aquela pessoa não vai curar aquela dor, que aquela dor dela é todo mês, é todo mês. Então ela começa a sentir esse sentimento. Mas ela pode mudar isso? Pode. Você mulher, você pode mudar isso. Você tem 5 segundos para mudar isso. E por que você tem 5 segundos para mudar isso? Porque você tem que comandar o seu cérebro. Vocês estão me entendendo? Comenta aí para mim, sim ou não. Para mim saber se você está entendendo esse poder de 5 segundos da sua vida. E como você faz para mudar isso? Você tem que aprender a mudar a forma do seu sentimento. Esse sentimento ele vai vir, mas quando você aprende a mudar esse sentimento, ele não vai ter força sobre você. Quantas pessoas que você ama, estou falando em relação à mulher, né? Porque a gente sabe, todo homem sabe que a mulher, todo homem, toda mulher sabe, né? Que a mulher passa um período num mês
para ela muito desagradável. E o homem que não compreende isso, ele é um egoísta. Mas a mulher, ela pode se defender disso. Como é que ela se defende disso? É aprendendo a comandar o seu sentimento. É aprendendo a agir em 5 segundos. Para todos, não só para homens e para mulheres, para todos. A gente tem essa regra de 5 segundos. O poder da regra dos 5 segundos. A diferença das pessoas que conseguem fazer os seus sonhos virar em realidade, daqueles que não conseguem, é simples. É você ter coragem para começar. Você tem que ter a disciplina para seguir. Gente, a técnica é um ponto de inflexão. Por quê? 5, 4, 3, 2, 1. Força você a começar. E você sai da sua cabeça, forçou você a sair da sua cabeça e você vai pensar em 5, 4, 3, 2, 1. Gente, é espetacular. Então a maneira de você começar a usar os 5 segundos é da mesma forma que eu fiz. 5, 4, 3, 2, 1. E sair para agir. A técnica consiste, é muito simples. Você pode começar no seu acordar. Imagine que você amanhã precisa acordar às 7 horas, 6 horas da manhã. Você é acostumado a acordar um pouco mais tarde, mas você precisa acordar 6 horas. Então, na hora que o despertador despertar, você vai contar 5, 4, 3, 2, 1 e vup! Você tem que agir naqueles 5 segundos. Você não pode falar, vou dar mais uma despreguiçada. Não, aprenda a agir no término dos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. São coisas simples que você começa a fazer na sua vida que vão te levar no outro patamar. Mas assim, você tem que entender, se você pode mudar o seu comportamento matinal, você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Porque a coisa mais difícil é levantar de uma cama. Pelo menos para mim era. Então era muito difícil, eu tinha que dar uma espreguiçada. Aí eu botava o relógio mais 10 minutos, depois mais 15 minutos. Sempre eu botava meu relógio para despertar 30 minutos antes. Porque eu ficava procrastinando 30 minutos. Então meu cérebro estava condicionado a isso. Mas quando você decide a mudar, acabou. Hoje em dia eu estou acordando antes do meu despertador. 5 horas da manhã, na hora que dá uns 5 para 5, 10 para 5 eu acordo. E já levanto. Porque meu cérebro aprendeu que é a melhor hora de eu levantar. Eu não estou falando para você levantar 5. Qual é o seu horário? O meu horário é levantar junto com o sol. A minha energia transborda, transcende junto com o sol. Então quando você começa com essas mínimas coisas, coisas fáceis de fazer, você consegue fazer qualquer coisa. Você faz isso, você vai fazer isso para várias coisas. Você pode fazer isso para tirar o seu comportamento de drogas, de vícios, de bebidas, de uma coisa assim que eu tirei, que eu era viciado, era em série de Netflix. Às vezes eu comecei a passar o dia todinho assistindo a série, e a série não acabava. Aí eu vinha e passava a noite todinha. Quando eu via, estava 5, 6 horas da manhã, eu com esse vício louco. Então você pode tirar os seus vícios quando acontecer de você querer sair para beber, fumar, fazer qualquer coisa que não, você sabe que não te agrada a você, as pessoas que você ama. Então você conta 5, 4, 3, 2, 1 e para! E reflete em outras coisas. O que você pode fazer diferente. Então eu comecei para tirar essa série, eu acho, cara, eu não vou conseguir, porque eu estava super viciado, eu estava transtornado naquilo ali. Eu começava a assistir uma série e não acabava. Então o que acontece? Quando você decide a tomar conta da sua realidade, você tem que parar e agir.
Você tem que parar de fazer. Então, essas pequenas coisas vão te trazer uma mudança gigantesca. E quando eu estou falando dessas pequenas coisas, são pequenas coisas que você pode fazer para mudar grandes coisas na sua vida. Gente, como todas as mudanças, é simples. Não é fácil. Mas com a técnica, vai fazer as coisas acontecer para você. E você vai repetir isso em tudo que você fizer. Acordar, a deixar de beber, a deixar de fumar. Você fuma o quê? Tem gente que fumava 2 carteiras por dia. Você fuma quantas carteiras? 1, 2? Começa a boicotar 5, 4, 3, 2, 1 e tuf, corta 1. Eu sei que você não vai conseguir cortar uma carteira inteira, mas faça o simples. Faça um, aí você pula, fuma o outro, depois faça o outro. Mas quando você for fazer, decida não retroceder. Porque senão seu cérebro vai entender como fazer para você retroceder sempre. Então não faça as coisas grandiosas. Fala, vou deixar de fumar hoje o dia todo. Não, deixa de fumar um cigarro. Você fuma uma carteira? Vou fumar um agora de manhã. Fumou. Eu vou fumar outro. Não, 5, 4, 3, 2, 1, não fumo. Puf. Aí daqui 1 hora, 2 horas você vai fumar outro, fuma. Aí daqui 1 hora você vai fumar outro. 5, 4, 3, 2, 1... E para, e vira, e vai fazer outra coisa. Não fique esperando o seu cérebro computar aquilo ali. Quando você faz isso, você tem que parar exatamente e virar-se e vai fazer outra coisa. Da Netflix, era assim. No que eu assisti o primeiro, no que eu apertei para assistir o segundo, no que ele começou, deu 5, 4, aí parei, puf, e saí. E lembro que eu fui fazer outra coisa. Cara, eu fui fazer outra coisa. Volto lá. Deu 5, 4, 3, 2, 1. Não, e virei. Esqueci. Cara, foi massa. Foi muito legal. Porque aquela pequena coisa me ajudou. E agora eu não tenho nem vontade de assistir mais nem filme na Netflix. Às vezes assisto 1, 2 capítulos. Aí na outra semana eu vou assistindo devagarzinho. E isso é o mais interessante, que você consegue controlar as pequenas coisas, você consegue controlar as grandes coisas. Mas aprenda, você tem que fazer sempre, e de novo, e de novo. E aí vem o seguinte, você tem que quebrar um hábito, a mudança mais difícil, a mais perigosa, é o hábito que todos carregam, é o hábito de se preocupar. Entenda. Não se preocupe com algo que não aconteceu. Não sofra pelo algo que não aconteceu. E as pessoas se preocupam e sofrem tanto. Igual eu comprei. Aqui, eu comprei um celular importado, um iPhone aí, não sei quantos mil. E na parte da manhã não tinha ninguém em casa. O que eu fiz? Cara, eu fiquei, né? A cabeça, um celular e tal, caríssimo. E aí eu falei, cara, eu vou no correio, vou lá ver o que aconteceu. Porque no rastreamento, assim, saiu para entrega. E aí eu fiquei, cara, e eu 5, 4, 3, 2, 1. Aí fui fazer outras coisas. E esqueci. E agora são exatamente 4h07 da tarde. Chegou, eu nem lembrava. Você entendeu? O que eu quis dizer é que minha preocupação na parte da manhã é porque saiu para entrega. E é uma coisa cara, um iPhone hoje, top de linha, é muito caro. E assim, minha preocupação, poxa, o correio não veio. Não é que ele não veio, ele saiu para entrega. Só que na parte da manhã não tinha ninguém na minha casa. Então, essa preocupação por tudo não tem que existir. Você tem que dar o tempo das coisas acontecer. E desliga. Então, antes de acontecer, você está preocupando. Por quê? Por que eu estava preocupando? Se nem passou o dia ainda. Saiu para entrega. O correio não tem uma entrega a fazer. Então, quando você entende 5, 4, 3, 2, 1... você começa a transformar a sua vida. Então, essa preocupação você aprendeu quando era criança. Você não aprendeu depois de grande. Você aprendeu com seus pais, que te ensinaram que você tem que se preocupar.
Quando você ia sair para coloca o casaco, meu filho, vai fazer frio, meu filho, pode chover, pega o guarda-chuva. Ele te enfiava tanto de preocupação na sua cabeça para te proteger, que você foi aprendendo a se preocupar com tudo. E você se tornou grande, se tornou adulto. E essa preocupação vem carregando você. Pois é, gente. E quando você percebe, quando você chega, você percebe que está no fim da vida, que você bate lá na trave, você percebe com o que eu estou me preocupando. Se as pessoas soubessem que o outro lado é melhor, que aqui elas não se preocupavam em ir para o outro lado. Porque a maioria das pessoas tem medo, tem a preocupação de morrer. Todos nós vamos chegar no segundo plano. Mas a preocupação, eu vou morrer. Eu tenho medo de morrer. É uma preocupação em vão. Se você for lá e decidir ficar, você está num lugar melhor do que aqui. Então não se preocupe em chegar no fim da sua vida. E quando eu sinto que eu vou me preocupar com qualquer coisa agora, 5, 4, 3, 2, 1, dou as costas e vou fazer outra coisa. Dou as costas e vou agir. Dou as costas e vou fazer o que precisa ser feito. É isso aí, seja brabo. Aqui a gente fala brabo porque a gente é meio roceiro. Mas quando você sentir a necessidade, 5, 4, 3, 2, 1, vire-se, mova-se. Vai pensar em outras coisas que te agradam. Às vezes, você fica triste com uma coisa que não é para ser. Então não precisa. 5, 4, 3, 2, 1, mova-se. Pense em coisas que te levam a outro estado. O que você sente prazer quando você está fazendo? Você sente prazer em fazer uma caminhada? Não sei. Andar de moto, nadar, andar de lancha, de jet ski. O que você sente prazer? Quando algo te preocupar e você não tiver o que se apegar, se apegue em algo que te satisfaça. 5, 4, 3, 2, 1. Mova-se, vira-se e vá fazer outra coisa. Porque o mais importante da vida não é para onde você vai, é onde você está agora. Se você está nesse plano, você tem que fazer algo por esse plano agora. Não pensa que você vai fazer uma fortuna e tal. Cara, o que eu mais vejo é multimilionários, pessoas com muito dinheiro, mas não são felizes. Porque elas não viram, elas não se movimentam, elas não contam 5, 4, 3, 2, 1. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ser feliz. Não estou dizendo para você ser feliz todo dia, não. Tem que trabalhar. Mas eu quero que você entenda o poder dos 5 segundos. E quando você entende isso, meu amigo, minha amiga, Deus está do seu lado. A sua mente, você que controla. Quando lá na Bíblia fala que somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ter o melhor de tudo. Porque Deus nos deu o melhor. E você merece o melhor. E você só vai ter o melhor se você agir, se você fizer por onde. Não se faça de coitado. Deus não sabe o que você quer antes de pedir. Peça as coisas grandes. Peça as coisas maravilhosas. E quando você achar qualquer dificuldade, 5, 4, 3, 2, 1 e haja. E quando você fizer isso uma vez, 2, 3, 4, 5, o seu cérebro acostuma. E é tão legal, tão assim, gratificante. Eu quero que você entenda que a gratificação é tão grande, o que aconteceu hoje comigo. Me deu aquele ponto de preocupação e eu esqueci, cara. Olha aí pra você ver o que acontece. E se eu tivesse preocupado, eu ia lá no correio, não ia achar o cara estava na rua, e ia ficar aquilo na minha cabeça o dia todo. E eu nem ia ter uma cabeça para gravar o vídeo para vocês.
Então, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente aí. Vamos fazer uma corrente agora fortíssima, porque eu estou disposto, tá, a estar com você. Você está disposto a estar comigo? Toca aí.